Ele era o melhor jogador do mundo, o menino de ferro que tinha 2 pulmões e assustou o mundo com a fúria tcheca. Se você se considera um apaixonado por futebol de verdade e acha que já viu jogador comprometido e raçudo nessa vida, pode apagar tudo da sua mente agora mesmo. Você precisa conhecer a trajetória incrível de um loiro completamente imparável que parecia carregar 2 motores turbo de Opala dentro do peito. Pavel Nedved não era apenas um meio-campista qualquer que dava toques laterais bobos, ele era uma verdadeira força da natureza que desafiava as leis da física a cada corrida insana pelo gramado. O moleque começou sua jornada comendo muita poeira em clubes menores da antiga Checoslováquia, treinando até os pés sangrarem nas quadras de cimento seco e campos destruídos do interior do seu país natal. Ele nunca reclamava de nada, ele só queria correr atrás da bola com uma vontade absurda de vencer na vida. Quando chegou ao tradicional Sparta Praga, os diretores e a comissão técnica ficaram simplesmente assustados com aquele jovem disposto a tudo em cada treino. Enquanto os outros jogadores já estavam totalmente sem fôlego, pedindo água desesperados e com as pernas tremendo no segundo tempo, Nedved continuava dando piques insanos e complementando jogadas como se o jogo tivesse começado naquele exato segundo. Ele levou 3 títulos do campeonato nacional logo de cara e mostrou para todo mundo que seu destino era voar bem mais alto do que os limites da sua terra. A explosão mundial desse monstro do futebol aconteceu no ano de 1996, na disputa da Eurocopa. A seleção da República Tcheca nunca foi uma potência mundial, mas com Nedved comandando o meio-campo com uma intensidade surreal, eles foram passando por cima de todo mundo com muito orgulho e coração. Ele marcou gols decisivos, inclusive contra a poderosa seleção da Itália, e levou seu país até a grande final contra a Alemanha. Quem assistia aquilo ficava de queixo caído com a facilidade que ele tinha de desarmar um atacante na defesa e aparecer 2 segundos depois na área adversária para chutar com uma força indestrutível de direita ou de esquerda. A Itália, que naquele tempo tinha a liga mais rica, famosa e sanguinária do planeta bola, abriu os olhos imediatamente para aquele talento bruto. A Lazio foi mais esperta que os rivais do norte, tirou um dinheirão completo do cofre e recrutou o garoto para Roma. Eles sabiam que aquela fúria tcheca era a peça-chave que faltava para mudar a história do clube para sempre e colocar o time no mapa das grandes potências do continente europeu. O terror da Itália e a era de ouro inesquecível com a camisa da Lazio. Assim que pisou no gramado italiano do complicado campeonato da Série A, que era disputado como o mais difícil e tático do mundo na época, Nedved não quis saber de tempo para se adaptar com coisas bobas não. Ele chegou chutando a porta dos grandes times e dominando os meios-campos mais temidos da Europa inteira. Na Lazio, ele se tornou o líder incontestável de um time que ficou conhecido como uma verdadeira máquina de jogar futebol de alto nível. Ele revelou uma qualidade bizarra para os defensores, era completamente ambidestro de verdade. Se jogassem ele na ponta esquerda, ele destruía o lateral adversário com facilidade. Se mandassem ele para a direita, ele fazia exatamente o mesmo estrago sensacional com suas jogadas agressivas. Os seus chutes de fora da área eram verdadeiros mísseis que deixavam os goleiros adversários rezando em completa agonia antes da bola entrar na gaveta sem nenhuma chance de defesa. Com esse futebol avassalador e extremamente bonito, ele comandou a Lazio em uma das jornadas mais vitoriosas de toda a história do time da capital da Itália. Conquistou a cobiçada Recopa Europeia marcando o gol do título na grande final contra o Mallorca, além de levantar a Supercopa da Europa contra o poderoso Manchester United de Alex Ferguson com enorme autoridade. Mas a glória suprema desse casamento perfeito aconteceu na temporada de 1999 e 2000. A Lazio conquistou o tão sonhado scudetto do campeonato italiano, um feito maravilhoso que o torcedor não comemorava fazia décadas inteiras. Nedved se tornou o maior ídolo em Roma, deixando as defesas adversárias em pânico completo com sua intensidade física e técnica impecável a cada rodada de disputa. Ele fez mais de 50 gols com aquela camisa celeste maravilhosa, dando dezenas de assistências monstruosas para atacantes como Hernan Crespo e Marcelo Salas brilharem sem parar na pequena área. O mundo inteiro olhava para aquele loiro com cabelos esvoaçantes e se perguntava como alguém podia correr mais de 12 km por jogo e ainda ter a calma de colocar a bola onde a coruja dorme, transformando-se no jogador mais desejado e valioso pelas maiores potências do continente europeu repleto de astros mundiais. A missão cabulosa de substituir Zidane e a consagração máxima na velha senhora. Imagine a pressão insana de ser contratado por um dos maiores clubes do planeta com a responsabilidade de fazer a torcida esquecer o maior gênio daquele momento, o grande Zinedine Zidane, que tinha sido vendido ao Real Madrid por uma quantia recorde absurda. Essa foi a missão que deram para Pavel Nedved no ano de 2001, quando a Juventus pagou uma fortuna completa pelo seu passe valioso. Qualquer outro jogador teria sentido o peso absurdo daquela camisa pesada ou sucumbido diante das cobranças cruéis da imprensa esportiva mundial, mas o nosso monstro tcheco apenas amarrou as chuteiras mais forte e mostrou o seu valor real dentro do campo de jogo. No começo foi complicado de verdade, mas o treinador Marcelo Lippi teve uma ideia genial que mudou tudo. Colocou Nedved para jogar mais centralizado, logo atrás dos atacantes de ofício do time. A partir daquele dia abençoado, o futebol da Juventus subiu para um patamar nunca antes visto pela torcida apaixonada. Ele não tentou ser elegante como Zidane, ele foi simplesmente desterrador e eficiente ao máximo. Corria o campo inteiro sem parar um minuto, desarmava os volantes adversários e soltava bombas de longa distância que destruíam as redes dos rivais.
Em pouco tempo, a torcida bianconera esqueceu completamente o francês e adotou o tcheco como seu novo grande herói da história moderna do clube. Logo na primeira temporada, ele comandou a Juventus na conquista de um título sensacional do campeonato italiano na última rodada, deixando a rival Inter de Milão chorando lágrimas de tristeza no gramado do estádio. No ano seguinte, ele repetiu a dose completa e levantou outro scudetto da Série A com atuações simplesmente doutrinadoras e lindas. Suas assistências eram verdadeiros presentes doces para Alessandro Del Piero e David Trezeguet destruírem os goleiros coitados que ficavam perdidos com tanta pressão. Nedved se tornou o coração pulsante da velha senhora, um jogador único que reunia a raça de um volante destrutivo com a inteligência refinada de um meio-campista genial, ganhando o respeito absoluto de todos os seus adversários europeus. O topo absoluto do mundo com a bola de ouro e o drama mais cruel de sua carreira. O ano de 2003 ficou marcado para sempre como o período de maior brilho e também de maior dor na vida de Pavel Nedved. Naquela temporada espetacular, o cara não estava apenas jogando futebol comum, ele estava flutuando sobre o gramado e comandando a Europa inteira com maestria absurda. Ele conduziu a Juventus em uma campanha épica na Liga dos Campeões da Europa, deixando os maiores gigantes do continente de joelhos sem nenhuma resposta à sua altura. Nas semifinais históricas contra o Real Madrid, que tinha o time completo dos galácticos com Ronaldo Fenômeno, Zidane e Figo, Nedved deu um show lendário. Ele destruiu o meio-campo dele sem dó e marcou um golaço de voleio sensacional que coroou uma das maiores atuações de um jogador na história da competição, garantindo a vaga na grande final. Mas o destino foi cruel demais com o nosso querido guerreiro tcheco. Faltando poucos minutos para o fim do jogo já ganho, Nedved deu um carrinho para recuperar a bola no meio-campo e recebeu um cartão amarelo bobo do árbitro da partida. Aquele cartão significava que ele estava suspenso da grande finalíssima contra o Milan. As imagens do craque loiro chorando igual criança no gramado depois de jogar tanto correram o mundo e emocionaram até os maiores rivais do esporte. Sem ele em campo, a Juventus acabou perdendo o título da Champions nos pênaltis, deixando claro que ele era a peça mais importante daquele time soberbo. Mas o futebol sabe ser justo com quem se dedica de coração e alma inteira ao trabalho. No final daquele ano abençoado, a tradicional revista France Football entregou a Nedved a cobiçada ** bola de ouro de 2003 **, coroando o loiro tcheco como o legítimo melhor jogador do planeta bola completo. Ele superou gigantes da história como Thierry Henry e Paolo Maldini, provando que a intensidade, a raça pura e a determinação poderiam sim conquistar o topo do mundo inteiro e colocar seu nome entre as maiores lendas que já pisaram nesta terra sagrada do esporte dos reis. A lealdade eterna que vale mais que o ouro e o adeus de um verdadeiro deus do futebol. O verdadeiro caráter de um ídolo não se mede apenas nas vitórias grandiosas e cheias de festa, mas principalmente nas horas de maior escuridão e tristeza de um clube tradicional. No ano de 2006, a Juventus sofreu o maior golpe da sua história extracampo com o rebaixamento compulsório para a segunda divisão por conta de escândalos de arbitragem complicados. Muitos jogadores famosos e estrelas mimadas pegaram as suas malas rapidamente e fugiram correndo atrás de contratos milionários em outros clubes grandes da Europa, mas Pavel Nedved decidiu ficar de vez por todas na equipe. Ele juntou-se a nomes de peso como Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero e declarou que a camisa da Juventus tinha que ser honrada com orgulho, não importava a divisão que estivesse disputando no momento. Ele jogou a Série B com a mesma vontade, intensidade e raça pura como que jogou as finais mais importantes da sua jornada vitoriosa. Correu em campos pequenos, aguentou marcação pesada de jogadores desconhecidos, mas levou a velha senhora de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído, conquistando o título da segunda divisão com muita soberania e amor ao manto. A partir daquele momento histórico e marcante no futebol, ele se tornou mais do que um jogador comum para os torcedores bianconeros. Ele se tornou um santo indestrutível de lealdade máxima. Encerrou sua bela carreira no ano de 2009 em um jogo altamente emocionante contra a própria Lazio, onde foi aplaudido de pé por ambas as torcidas no estádio inteiro tomado por lágrimas. Nedved deixou os gramados com mais de 600 jogos oficiais, 146 gols reais anotados, mais de 100 assistências perfeitas efetuadas e o respeito eterno do planeta bola completo. Quando falamos da história da Fúria Tcheca, não estamos apenas exaltando números frios, títulos ou premiações de ouro, mas lembrando a trajetória sagrada de um garoto que mostrou que o trabalho duro, o suor real e a lealdade verdadeira construíram um mito imortal que será lembrado por todos sempre com muita paixão, suor e admiração no esporte mais popular do planeta Terra completo. A determinação desse craque tcheco nos ensina que o sucesso verdadeiro não vem apenas do talento natural que nasce com o indivíduo, mas sim da capacidade de se doar por completo a cada segundo dentro das 4 linhas sagradas do gramado. Nedved era o tipo de jogador que revolucionava o ambiente da partida porque infundia uma energia contagiante em seus companheiros de equipe, mostrando que nenhum adversário podia ser considerado invencível se houvesse disposição histórica para lutar até o último suspiro do cronômetro. O seu legado continua vivo nos corações dos torcedores da Lazio e da Juventus como um símbolo absoluto de profissionalismo, raça e caráter exemplar.
Mesmo após colocar as chuteiras no varal definitivamente, seu nome é pronunciado com reverência nas resenhas de futebol por todo o mundo, pois o planeta reconhece que dificilmente veremos outro guerreiro com a mesma força de vontade, preparo insano e fidelidade reais aos seus ideais esportivos. Pavel Nedved foi, é e sempre será o eterno motor loiro que escreveu seu nome com letras de ouro maciço na história grande e gloriosa do futebol internacional de todos os tempos da história moderna. Compreender a grandeza de sua jornada é entender que a verdadeira glória só é alcançada por aqueles que não têm medo de se entregar de coração e alma completa ao seu destino sagrado.